Olá para todos, vamos hoje a mais uma videoaula de português. O assunto, família silábica do V, exercícios. Então, já apresentamos como que usa o V, né? E hoje a gente vai mais para exercício. Hoje continuaremos estudando a letra V. Leia o texto para criança, depois deixe A. Tentar ler sozinho. Esse A está no lugar da palavra criança. Tá bom? Poderia ser depois, deixe a criança, deixe ela. Então a gente troca para não ficar repetindo criança e diminuir o texto. Tá lá, pintura. Olha a pintura lá. Vera encontrou em um livro de arte algumas pinturas de um artista chamado Alfredo Volpi. Volpi, que dedicou sua vida à arte. Ficou conhecido mundialmente por sua obra. Veja a pintura que Vera trouxe. Você gostou dela? Vou colocar aqui Volpi, que dedicou sua vida à arte. Vamos colocar um E. E ficou conhecido mundialmente por sua obra. Veja a pintura que Vera trouxe. Você gostou dela? Olha, então a criança tentar ler o texto. Algumas observações interessantes aqui, ó. Se é pergunta, tem que usar ponto de interrogação. Outra coisa, o uso do, aqui não está aparecendo quase, né? Mas ponto final, no final de frase. É muito comum as crianças não usarem isso e até adultos. Porque as atividades que estão chegando, normalmente não tem ponto final. Então é importante, gente, ponto final, ele ajuda a organizar o texto. Para saber quando terminou uma frase, para começar outra, porque ele separa a ideia, ajuda a organizar também a leitura. Olha só, se eu deixar sem ponto final, como vai ficar esquisito, ó. Vera encontrou em um livro de arte algumas pinturas de um artista chamado Alfredo Volpi, que dedicou sua vida à arte e ficou conhecido mundialmente por sua obra. Veja a pintura que a Vera trouxe, você gostou dela? Ui, não deu nem para, não tem parada, misturou um monte de ideia, né? A gente, enquanto adulto, a gente tem uma ideia melhor para conseguir organizar, e mesmo sem pontuação a gente consegue ir separando as ideias, dando uma pequena pausa. Mas a criança não tem, então é fundamental que se trabalhe pontuação, respeitar a pontuação, vírgula, entonação, quando for pergunta. Você gostou dela é uma coisa. Você gostou dela é outra coisa. Sem interrogação é uma afirmação. Você gostou dela. Interrogação, pergunta. Você gostou dela? Olha como que muda. Então tá lá a pintura. Chama Fachada. Quem fez? Alfredo Volpi. Quando? 1950. E olha lá a vírgula, ó. Tá entre vírgula. Tá? Para poder explicar quem fez. Volpe, e tá lá o desenho da menininha. Quem será? A Vera, né? Com o livro de arte. Então, tem algumas pinturas nesse livro aqui. Tem outras além dessa fachada. E aqui vai explicando um pouquinho mais. É uma legenda. Aqui é legenda. Lembrando que legenda é um texto que explica a imagem. Ajuda a explicar, né? E aqui, fachada de Alfredo Volpi, 1950. Têmpera sobre tela, 116,8 centímetros por 72,4 centímetros. Coleção particular. Ó, aqui é uma outra legenda dessa legenda. Tá bom? Os dois são legendas aqui. Esse está um pouquinho mais completo, né? Trouxe aqui falando que é a coleção particular, quer dizer, alguém tem essa coleção. Aqui está falando o tipo de pintura chamada têmpera. Não conheço esse tipo de pintura, né? Quem tiver dúvida até pergunta para a professora de artes aí, ou pesquisa na internet. E aqui o tamanho, gente, 116 centímetros, aqui ó, se é o maior número é de altura, né? Então a pintura, 116. E de largura 72. Então, para ter uma ideia, a largura, isso aqui é grande, hein?
A largura é quase a largura de uma porta. E a altura, olha, 100 centímetros é 1 metro. É 1 metro. Então, uma mulher adulta aí, pode estar entre 1,65, depende, né, 1,70, às vezes 1,55, né? Talvez uma criança aí, 1,15 m, 1,20 m, não sei, depende da idade. Então, em tese, a largura de uma porta é quase que a altura de uma criança. É grande, hein? Grandinho, né? Muito bem. Atividades. 1A. Leia em voz alta os nomes, depois pinte a letra que inicia cada um. Só vai pintar a letra. E se você está no caderno, você escreve no caderno e pinta a letra, certo? Vera, Volpe. Então vamos lá, ó. Quem está com dificuldade ainda. Você vai juntando as letras. V com E, V. R com A. Aí o aluno vai falar Ra. Não é verra. Porque quando é no meio da palavra, se tiver um R só, você tem que tremer. E eu conheci, a minha dicção já não é muito boa para R. Com aparelho, então, fica um terror, né? Então, em vez de ficar verra, para ficar verra, teria que ter 2 R's. Um R só, ra, re, ri, ro, tá? Verra. E aqui, volpe, V com o, vo. Tem um L sozinho, então você vai falar junto, V ou L, que vai ficar voo. Parece que é com U, né? Não é voo, voo, voo. P com I, pi, vou, pi. Quantas sílabas tem vera? Vera. A, 2 e volpe. Volpe. Tá? 1B. Há nomes de cores que também começam com essa letra. Que letra? V, né, gente? Leia cada uma das cores e pinte as bexigas respectivamente. Então você tem que ler. Todas começam com a letra V. E aí, quem está com dificuldade, ó, V com E, V. Aí vem um R e do lado do R não tem vogal. Então você vai falar junto aqui, ó. V, E, R, V. Tem um R sozinho, tem que tremer, né? Então, ver, né? M com E, me. Agora, L, H, O, é lha, lhe, di, lho. Então, ver, me, seleciona aí, me, lho. Vermelho. E aqui, V com E, V, mas tem um R sozinho, ver, ver, D com E, D, verde, verde. Quantas sílabas? 2. E o vermelho? Vermelho, 3 sílabas. E aqui, ó, V com I, vi, o, L com E, lê, T com A, tá. Violeta. Agora, olha lá, ó. Quantas sílabas? Violeta, 4. Aqui não junta. Você não fala violeta. 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 Não fala, não juntou numa bocada, a gente tem que separar. Violeta. Então o O, quando separa, ele fica sozinho, tá? Olha aqui, a letra V pode ser escrita de diferentes formas. O V maiúsculo de forma, minúsculo de forma. Aqui, ó, a letra cursiva, né? Ou de mão. Então, V maiúsculo, forma cursiva, ou mão. Minúsculo. Minúsculo só muda de tamanho, né? E aqui também. Não é? Muito bem. Sempre vai mudar só de tamanho? Não. Às vezes escreve diferente, hein? Olha o A, ó. A maiúsculo é assim. E o A minúsculo? Será que a gente tem algum A minúsculo aqui, ó? Ó o A minúsculo aqui, ó. Tá? Então tá. 2. Em cada conjunto de palavras, há uma sílaba que se repete. Encontre essas sílabas e circule
as. Circule as quem? As sílabas. Então a gente tirou a palavra sílaba. Seria circule as sílabas. Tira a palavra sílaba para não precisar ficar repetindo. E põe o as, que é um pronome. Tá? E reescreva as. Quem? De novo. Sílabas. No espaço abaixo. Para não ficar. Senão vai ficar. Encontre essas sílabas e circule as sílabas e reescreva as sílabas. Nossa, 3 vezes, né? Ia ficar enorme, cansativo, repetitivo. Então, a gente substitui por pronome, tá bom? Deixa a criança tentar ler sozinha, se não conseguir, auxilie-a. De novo, a é quem? Criança. Porque seria auxilie a criança. Para não ter que escrever de novo criança, você tira e coloca a. Então, esse a é um pronome. Substituiu a palavra criança. Muito bem. Então, em cada conjunto de palavras há uma sílaba que repete. Uma que repete. Certo? Encontre essas sílabas e circule-as. Então, aqui, ó. Bravo, ovo, voar. Tem a mesma sílaba que acontece nessas 3 palavras. Qual que é essa sílaba? O que tem que fazer? Circula. Ah, e depois? Escreve aqui embaixo a sílaba. Tá? Exemplo. Bravo, ovo, voar. Qual que repete? Vou. Então você circula e escreve aqui embaixo. Vou, tá? Aviso, viver, Davi. Qual que repete? Escreve, circula e repete. Escreve. Vaca, cavalo, vá. Tá? Fácil, gente. Fácil, né? 3. Circule a palavra correspondente à figura e reescreva. O quê? A ao lado. Reescreva a quem? A palavra que você circulou. Então você vai escrever, circular e escrever. Qualquer uma? Não. Correspondente à figura. O que é isso aqui? É um violão. Então você vai ter que descobrir qual que é violão. Nesse caso, gente, eu não vou ler as palavras aqui para vocês, senão eu vou matar o exercício. Tá? Só vou fazer o primeiro para quem tiver com dúvida. Violão. E como também, às vezes você ainda não sabe ler, mas você pode usar dicas de como descobrir a palavra. Ah, eu não sei ler. Tá. Mas, pô, é aula sobre o V. Você já sabe qual que é o V com A, que som que dá, V com E. Vamos começar por aí. Nesse daqui, violão. Começa com vi. Aí você vai aqui, todo mundo começa com vi? Começa. Então, todas podem ser pelo começo. Aí você pode ver o final. Violão. Quem termina com ão? Quem termina com ão? Acabou. E você também pode ver por quantidade, tamanho, né? De sílaba. Violão. São 3 sílabas. Aqui, ó. 1, 2. Aqui, ó. 1, 2. E aqui. 1, 2, 3. Ah. Ou você pode, né? O. O que vem depois do vi? O. Quem que vem o depois? Aqui. Ah, então tá. Circula e escreve. Tá bom? Violão. Vaca. E aqui, vento. Ah, não sei o que é esse desenho não, hein, professor? Vento. E aqui, vestido. Vinte. Veneno. Ó, aqui também dá por essas dicas do começo. Veneno começa com V. Começou com V, é V com E. Começou com V? Não. Começou? Não. Começou? Começou. Só tem ela. Logo, isso daqui é a certa. Veneno, tá? Vaso. Vela.
veado. Gente, é veado, não é viado, tá? Com i, é veado. Outra coisa muito importante para os pais responsáveis estarem atentos com a criança. Ela tende a escrever do jeito que ela fala. Então, se ela falar errado, a tendência é ela escrever errado. Por exemplo, se ela falar nós, ela vai escrever nós, N-O-I-S, nós. Não é? Nós falemos. Nós falemos. Então, se a criança está falando incorretamente, é importante que corrija. Agora, se os adultos falam tudo errado, dificulta, né? Porque fala errado e de repente nem sabe que fala errado. Se sabe que fala errado, é importante ir corrigindo. Inclusive, falando corrigindo, tem gente que fala corrige. Ah, corrige a criança, não é corrige. É corrija a criança. Não é? E tem coisa que é o jeitão da gente falar mais à vontade. Porque quem fala muito certinho vira até uma pessoa chata. Então, fiquem atentos. Nem sempre a forma como você fala, por exemplo, veado. Aí eu vi um veado, de repente viado. Escreve com V. Tá bom? Muito bem. E essa lindezinha aqui? Hã? Quem que é? Vó. Vou aproveitar falar que vó tem acento agudo. O acento agudo, olha ele aqui. Ele é deitado para a direita. Ele abre o som. Tem gente que copia ainda, hein, gente? Para a esquerda não é acento agudo, é crase. E a crase ela só aparece em cima do A sozinho. Então atenção com isso aí, tá? Tem acento? Lembre de acentuar. Os alunos não costumam acentuar, até adulto acha que não é importante. Gente, é importante acentuar, porque o acento ele ajuda a gente a entender como que a gente vai falar a palavra. Se não tivesse esse acento aqui, o que você ia ler? Você ia ler vovo. Ah, mas não é vovo, é vovó. E por que não é vovô? O vovô ele vai ter o acento circunflexo, aquele chapéuzinho. O circunflexo ele fecha o som, tá? E ele serve também para falar para a gente qual que é a palavra mais forte. A sílaba mais forte. Tá? Nem todas as palavras têm acento, porque tem regra. Vamos olhar aqui embaixo, ó. Filé. A gente sabe que é filé, porque tem um acento aqui, então é mais forte. Filé. Você não fala file. Ah, mas não é porque é filé, não. Mas olha aqui, ó. Fita. Você não fala fitar. Se tivesse acento aqui, você teria que falar fitar. E aí? Como que o acento é importante, tá? Muito bem. 4. Leia em voz alta as palavras da lista. Depois escreva essas palavras nos quadros abaixo. Palavras com V na coluna do vaso. E com F na da foca. Tá bom? Opa, vamos terminar de colorir aqui, ficar bonitinho. Legal? Fácil, né? Quem tá aprendendo é só pegar firme que já vai estar legal. Aí tem que treinar, hein? Pegar o hábito de ler tudo que vê pela frente, papel de propaganda, embalagem de produto, nome de loja, de lugar. Até é interessante espalhar pela casa, que a gente chama de portadores de texto. Palavras de cada objeto, você pode usar uma fita crepe ou fazer uma plaquinha. Então, porta, escreva a porta e cole lá na porta a fita. Porta. A criança vai olhar a palavra porta e ela já vai começar a associar porta, parede, janela, mesa, cadeira, cama, chão, copo, garfo. Tá? Isso ajuda muito. E o hábito de leitura. Pegar o hábito de ler tudo. Ah, mas tem muita coisa aqui, professor. Leia a palavra mais fácil. De repente você vai ler, olhou a embalagem, vai ler a palavra grandona que está lá.
detergente. Não precisa ler tudo que está lá. Minerva, Nescau, Coca-Cola. Coca-Cola nem precisa ler, né? Bateu o olho, a criançada já decorou o desenho da Coca-Cola. Né? Você pode mostrar a palavra Coca-Cola. Com aquele desenho da Coca-Cola, a criança vai falar Coca-Cola. E ela nem, de repente, ela nem sabe ler. Ou ela nem parou para ler. É a mesma coisa, tá? Então pratiquem. Ofereçam gibi, livro de história, como folheto de propaganda, inclusive de jornal de supermercado maravilhoso. Se tiver aqueles folhetos de Avon, Natura, Boticário, nossa, a criançada adora isso daí, maravilhoso. Vai olhar lá batom, shampoo, enfim, pente, vai aprendendo, gente. Se puder ler história para elas, é legal. Ambiente, famílias que as pessoas têm o hábito de leitura, as crianças aprendem mais rápido a ler e escrever. Porque olha o adulto fazendo, ela quer fazer também. Ah, professor, ixi, aqui em casa ninguém lê não. Só fica no celular. Aí a criança vai querer fazer o quê? Ela vai querer ler o livro ou ficar no celular? Não é? Então, elas estão aprendendo com os adultos, então tem que tomar cuidado com o que os adultos fazem, porque a criança e qualquer um aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Ah, menino, menina, fala palavrão não, coisa feia. Aí de repente tá lá no trânsito, alguém dá uma fechada e começa a xingar, né? Tá? Muito bem. Aqui então, as palavras com V vão aqui, e as palavras com F vão aqui. E claro, a criança ela pode olhar só a primeira letra e copiar, mas é importante repassar, pedir para ela ler. Ó, lê em voz alta. Tá? Depois que leu, e ela vai ter dificuldade, vai ler isso aqui. V com I, vi. D com E, D, O. Vi, D, O. Vi, D, O. Ah, vídeo. Ah, não é vídeo. A gente costuma falar vídeo, mas é vídeo, tá? Muito bem. Espero que tenham gostado da aula. Uma aula importante, inclusive, para quem está aprendendo a ler e escrever, tá? Então, peço que os pais, quem está ajudando, peguem firme aí com a criança e pratiquem muita leitura. Quem já avançou, vai trabalhar a leitura com a criança aí, tá bom? Até pedir para ela explicar exercício, avança mais aí. Tá? Espero que tenham gostado. Lembre de mandar sempre quando a atividade, mensagem com a data da aula, depois a foto do cabeçalho, para depois mandar as fotos. Vai mandar de outra atividade? Faça tudo de novo, não mande tudo numa tacada só, tá bom? Tem gente que manda 20 fotos de uma vez de várias atividades, vem tudo bagunçado, dá um trabalho danado para descobrir quem é quem. Então agradeço a quem está colaborando para poder enviar já tudo organizadinho. E tirar foto também na vertical, e que não esteja embaçado, tirar foto em lugar claro, né, ambiente claro, que às vezes vem mais embaçado, enfim. Quanto mais facilitar, melhor, tá? Agradeço a todos a colaboração aí, espero que tenham gostado. Nos encontramos numa próxima aula. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.